uma pergunta que eu sei que a maioria aqui já sabe, que são crentes maduros, pessoas conhecedoras da palavra de Deus. E quem souber, a maioria sabe, alguns não vão saber. Mas quando começou a nova aliança? Renata. Amém. Jesus morreu na cruz? A nova aliança foi exatamente naquele momento, foi um pouco antes, né? Porque Jesus, na Santa Ceia, ele falou, uma nova aliança vos dou. Né? Mas ela foi selada na cruz. Por quê? Porque um testamento só tem validade após a morte de alguém. Alguém tem que morrer. Ele estava dando a nova aliança, mas o selo só seria aberto pós-cruz. Porque a maioria das pessoas, quando vão ler a Bíblia, às vezes elas ficam confusas. Às vezes elas ficam, gente, eu estou meio perdido, onde começa aqui, onde termina, e não sabe. Aí olha, fala assim, os 4 evangelhos foi o nascimento de Jesus. Não, Jesus nasceu para cumprir a lei. Ele estava cumprindo a lei, onde todos falharam, onde os reis, onde os profetas, todos falharam, os mestres. Então ele veio cumprir a lei. Amém? Amém. Então a nova aliança começa com a morte e ressurreição de Cristo. Ela foi dada na Santa Ceia, mas ela foi concretizada depois da morte, porque um testamento só pode ser aberto depois que a pessoa morrer. Não é verdade? Então ninguém pode abrir um testamento antes que a pessoa morra. Eu posso deixar um patrimônio para alguém, mas ela não vai usufruir antes da minha morte. Então, a nova aliança começa com a morte de Cristo. Amém? E às vezes tem muitas pessoas que estão há muitos anos na igreja, muito tempo, mas não tem esse conhecimento. Né? A maioria aqui já frequentou, independente que hoje são cristãos, mas participaram de outras igrejas. E tenho certeza que grande parte não tem esse entendimento. Que a nova aliança começou não com o nascimento de Jesus, mas sim com a morte de Cristo. Amém? A nova aliança, ela não começou com o menino Jesus na manjedoura. Você olha, a maioria das pessoas quando pegam uma Bíblia, quando vão ler, fala assim, nossa, abre ali em Mateus, Marcos, Lucas, na lei, já olha como nova aliança. Aí olha, começa a ler aquilo ali e fica confuso, porque querendo ou não, ali tem muita lei. Por quê? Porque Jesus estava cumprindo a lei. O batismo do João Batista era o batismo do arrependimento. Arrependei-vos e sejam batizados. Era o batismo do arrependimento. Então as pessoas olhavam, vão ler aquilo ali, olha para aquele evangelho e acha que faz parte da nova aliança. Ali, nos 4 evangelhos, os gentios não tinham sido nem convidados a participar. Era Jesus falando para judeus. Por isso que ele fala, eu vim para os meus e os meus não me reconheceram, não me aceitaram. Eu não estava pregando para gentios. Os gentios entraram quando? Quando eles não aceitaram. Após a morte de Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele apareceu para Pedro, ele fundou a igreja através de Pedro. Pedro era a pedra onde Jesus fundou a igreja. Aí sim, começaram a pregar para os gentios. Porque no início dos evangelhos, quando Jesus ele chamou os 12 discípulos e mais 70 discípulos, ele passou aquilo ali para eles pregarem para os judeus. Idem, né? Pregar para os judeus. Na Samaria, em Jerusalém, em toda a terra de Israel. Mas pregando para judeus e não para gentios, porque não existia gentios. Os gentios só passaram a existir após a ressurreição de Jesus Cristo, quando a igreja foi fundada. Amém? Lucas 22, 20 escreve, Jesus pegando o cálice de vinho após a ceia e afirmando que o cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Amém. Então ali, ele estava dando a nova aliança. Ali ele estava como se estivesse redigindo um contrato. A aliança foi feita, agora só pode ser aberta depois da minha morte. Amém? Hebreus 9,16 diz que para que um testamento tenha validade, a morte do testador é necessária. Hebreus 9,16. Tá? Então, para o testamento ter validade, o testador precisa morrer.
Antes, ele pode viver 1000 anos, o testamento vai estar lá. É um direito daquela pessoa, mas ele só vai usufruir daquele direito a partir do momento que o testador vier a óbito. Amém? Então, prepare-se. Jesus viveu sobre a antiga aliança, sobre a lei. Jesus não viveu na nova aliança, ele viveu sobre a antiga, cumprindo a lei. Gálatas 4:4-5 afirma que, quando o tempo foi completo, Deus enviou seu filho que nasceu de mulher e sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sobre a lei, e assim permitir que os crentes recebessem a adoção de filhos. Amém? Eu vou ler novamente, Gálatas 4:4-5. Afirma que, quando o tempo foi completo, Deus enviou seu filho, que nasceu de mulher sobre a lei. Ele nasceu sobre a lei. Para quê? Para resgatar aqueles que estavam na lei. E assim, permitir que os crentes, aqueles que creem, recebessem a adoção de filhos. Amém? Então ele não nasceu na graça, ele veio cumprir a lei, onde todos falharam. Davi, um homem segundo o coração de Deus, né, segundo a própria palavra diz, foi um homicida. Adulterou, ainda matou o esposo da mulher, botou ele na linha de frente da batalha para ele morrer, para ele ficar com a esposa dela e não assumir a culpa que ela estava grávida. Ele matou. Moisés, o maior pregador, né, da lei, saiu do Egito fugido, porque tinha matado um egípcio. Então todos falharam, os profetas falharam. Então Jesus veio para cumprir a lei. Amém? É incrível, né? Lembre-se, um testamento só entra em vigor após a morte do testador. O mesmo acontece com a nova aliança. A nova aliança só tem validade a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu, o testamento pode ser aberto. Ele ressuscitou e fundou a igreja. Aí nós entramos, aí nós fomos convidados, como a palavra diz em Romano, todo aquele que crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Aí nós fomos convidados. E quando nós fazemos isso, nós recebemos a natureza do próprio Deus, a natureza zoe de Deus. Nós nos tornamos novas criaturas. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Somos novas criaturas. Hebreus 9:16-17 explica: a morte de Jesus e não o seu nascimento ativa a nova aliança. Então, por que tratamos o nascimento de Jesus como o grande começo? Não é? A cruz foi que mudou tudo. A cruz mudou tudo. Mas ele precisava nascer, e ele nasceu para cumprir a lei. Ele era o cordeiro sem mancha, sem mácula, o cordeiro perfeito. Precisava de um cordeiro perfeito para assumir o nosso lugar. Ele foi a oferta pelos nossos pecados. Amém? Jesus não nasceu sobre a lei. Jesus nasceu sobre a lei. E é por isso que ele ensinou algumas verdades duras. Quando você vai ler os evangelhos, tem passagens que você fala assim: meu Deus, quem de nós será salvo? Como que nós vamos conseguir ser salvo? Olha só, ele fala: corte a sua mão. Se você pegar em alguma coisa que não é seu, corte a sua mão. Arranque o seu olho. Se você olhar para uma mulher ou para um homem e desejar ele, arranca seu olho. Porque é melhor você entrar vesgo ou cego do que ir para o inferno. Né? Então, olha que coisa dura. Seja perfeito como Deus, né? Era a forma que ele falava, Mateus 5:7. Mateus 5:7. Por que ele fez isso? Vocês sabem? Para mostrar que a gente não pode cumprir a lei. Na verdade, ele fez isso para expor o peso esmagador da lei e a nossa necessidade desesperada da graça de Deus. Amém. Porque nós nunca conseguiríamos nos enquadrar ao padrão da lei. Nunca conseguiríamos nos enquadrar. Porque a lei, a gente fala assim, os 10 mandamentos.
Mas não são 10 mandamentos. 10 mandamentos é a coluna dorsal. São 613 os mandamentos. E a palavra diz, se você falhar em um, falhou em todos. Caiu em um, caiu em todos. Por exemplo, tem muitas igrejas que pregam o legalismo, né? Pregam a lei. Mas eles comem carne de porco. Na lei é proibido. É uma quebra de um mandamento. Come camarão. Camarão é proibido. Come peixe de couro. Bacalhau é peixe de couro. Quebrou a lei. Quebrou a lei. Então, às vezes acha que é só aquele, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Não, não. Ali a coluna dorsal, são 613 mandamentos, e você vai ver lá em Deuteronômio. Toda a lei. Né? Todas as bênçãos e todas as maldições. Está ali escrito na lei. Então nós temos que saber que são 613 os mandamentos. E quem pode cumprir esses 613? Ninguém. Davi, o homem segundo o coração de Deus, falhou. Então nós, quando Jesus veio, ele veio exatamente expor a lei, para mostrar que nós precisávamos de um Salvador. Para nós reconhecermos que não somos capazes, por nossos méritos, por nossa capacidade, de atingir o padrão de Deus. Nós precisamos de um Salvador. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Se ele não fosse o caminho, se ele não fosse a verdade, se ele não fosse a vida, ele diria, se esforça o máximo que você consegue. Vocês conseguem? Não. Não. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Amém. E só ele nos direciona aos braços do Pai, ao trono do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Amém? Ele é o nosso Deus. Você já se perguntou por que Jesus disse que você precisa perdoar os outros para ser perdoado? Alguém já perguntou isso? Está nos evangelhos, Mateus 6, 12, 15 e 5, 48. Alguém já se perguntou essa passagem? Ou ser perfeito como Deus? Ele estava elevando a lei ao máximo, ao padrão máximo, ao padrão de Deus, para mostrar o quão impossível ela é. A lei não estava lá para salvar. Ela estava lá para nos conduzir à graça de Deus. Porque nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então ninguém consegue por méritos, por obras. Uma única passagem na Bíblia que fala fé sem obra é morta. Fora do contexto. E algumas Bíblias está fora totalmente do contexto, porque a obra que se refere ali é a ação. Fé sem ação. Você fazer, não fazer a obra para ganhar alguma coisa com Deus. Barganhar alguma coisa diante de Deus. Não, você faz a obra porque você é uma nova criatura, você é um filho amado, você sabe o quanto foi perdoado. Então a obra não é a raiz, a obra é o fruto de um crente, um fruto de uma pessoa que ama o evangelho, o fruto de uma nova criatura, de uma pessoa que está conectada com Deus. Ele produz bons frutos, porque está conectado à videira que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou, aqueles que estão conectados em mim e eu neles, esses dão muitos e bons frutos. Agora, fé sem obra é morta. Jesus ainda falou aquela passagem, né? Contou uma parábola, que ia um caixeiro viajante, os ladrões pegaram, assaltaram ele, bateram, deixaram ele lá morto no chão. Né? Aí passou um judeu, viu ele lá, foi para o outro lado. Passou um fariseu, deixou ele lá também. Aí viu um samaritano. O samaritano, eu já falei aqui várias vezes, era um povo que era tido como os judeus como a escória do mundo, quase um porco. Foi lá, pegou o homem, botou no lombo da mula, levou até uma pousada, tratou dos ferimentos, deu todo o apoio, toda a assistência, ainda falou para o dono da pousada, cuida dele, se ele precisar de algo mais, na volta eu pago aqui o que ele gastar. O que for preciso, cuida dele, que na volta eu vou acertar a conta. Tipo assim, Jesus perguntou, quem você acha que fez o bem? Quem você acha que fez a obra, né? A ação? Quem fez?
Um fariseu religioso? Um judeu religioso? Não. Era um samaritano. Mas ele teve a ação. E as pessoas podem ver a Deus através das nossas atitudes e ações. Amém? Porque o homem se justifica para o homem. A justiça do homem perante Deus é trapo de imundícia. O homem se justifica para o homem. Agora, diante de Deus, a única forma de sermos justos é quando nós cremos e confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque nós somos a justiça de Deus em Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. Amém? Então, a justiça própria anula a obra de Jesus. Quando você olha para você querendo você ser perfeito, a sua roupa, o seu cabelo, a sua unha, o seu jeito de falar, o seu comportamento, é só uma casca. Mas Deus fala que Ele conhece os nossos corações, os teus desejos, a tua ira, a tua raiva. Ele conhece os nossos corações. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Porque nós somos a justiça de Deus em Cristo. Então não olhe para você. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Gálatas 3, 19, 23 explica que a lei foi dada para revelar as transgressões e que o pecado aprisionava a todos até a chegada de Jesus Cristo, que trouxe a promessa através da fé. Gálatas 3, 19 ao 23. Ela explica que a lei ela foi dada para revelar as nossas transgressões. É como tivesse um espelho aqui, eu olhasse no espelho e eu falasse, nossa, como eu sou feio, ou bonito, ou como eu tenho uma espinha. Não, não, esse espelho está errado. Não, não, o espelho está mostrando quem eu sou. A lei mostrava quem nós somos e que nós precisamos de um Salvador, porque nós mesmos estávamos ferrados. Né? A lei mostra as nossas transgressões, as nossas falhas, os nossos erros, e mostra que nós precisamos de Jesus, da graça de Deus, do favor de Deus, da misericórdia de Deus. Amém? Então, nós temos que tirar o foco de nós mesmos, porque não somos capazes, e olhar para Jesus. E isso nós atingimos e recebemos essa graça, esse favor, através da fé. Por isso que todo aquele que crê no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Aquele ato que você acha que é um ato simples, que muitos aqui, a maioria já fizeram, de crer e confessar, Jesus Cristo, ele está salvo. Se foi de coração, falou com o coração, crendo, ele está salvo. Só que agora nós entramos numa nova etapa, que é exatamente a metanoia, a transformação de mente, porque o espírito é novo, você foi recriado, você é uma nova criatura, agora você, a natureza do próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, habita em você, certo? Agora você precisa transformar a sua alma, a sua mente, a metanoia, transformação de mente, porque o espírito é novo, mas a alma é velha. Por isso que muita gente ainda não usufrui da nova criatura, das bênçãos do favor de Deus, porque o espírito é novo, está salvo, o espírito está salvo, mas a mentalidade continua velha, continua caindo nos mesmos erros, nas mesmas falhas, e você fala, e você mostra, e você diz, e você posta, mas sabe por quê? Porque fez tudo na emoção, esqueceu de fazer com fé, que precisa crer e confessar, crer. Amém? Amém. Nós somos novas criaturas. O espírito é novo, mas essa metanoia precisa acontecer para que haja transformação, para que haja crescimento espiritual e em todas as áreas das nossas vidas, familiares, financeiras, espiritual, relacionamentos. Então nós precisamos dessa transformação de mente. Amém? E como nós conseguimos? A fé nós sabemos que ela vem pelo ouvir. Tem gente que fala na igreja, eu preciso ter mais fé. Eu sou uma mulher de pouca fé, eu sou um homem de pouca fé. Então você está ouvindo pouco a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Jesus Cristo. Palavra de Deus, palavra de Cristo. No original fala Cristo. Né? No grego, Christos. Então nós precisamos ouvir a palavra de Cristo. Uma vez, 2 vezes? Não, se preciso, 100 vezes por dia. Porque a fé vem por ouvir e continuar ouvindo. Por que tantas pessoas começam a jornada
de fé, e daqui a pouco acontece alguma coisa e ela começa a abandonar, começa a se afastar. Porque as tribulações vêm. E a palavra nos diz isso. Jesus falou isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Então nós nos apegamos à fé. E a gente continua ouvindo. Não pense que você lê uma mensagem de manhã, outra meio-dia, outra tarde é suficiente. Não é. É mais importante tu estar conectado com Deus, que a palavra e Deus são um. Quando tu está conectado com a palavra, automaticamente tu está conectado com Deus. E onde está a luz, não tem espaço para trevas. Porque a luz dissipa as trevas. Amém. Então nós precisamos estar conectados com Deus. Nós precisamos estar ali o tempo inteiro. Não só lendo, mas declarando, confessando, profetizando sobre a minha vida, sobre a minha esposa, sobre o meu amigo, sobre o meu trabalho, sobre o ministério, sobre os irmãos, sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja. Sabe? Sobre aquelas pessoas que se levantam contra nós, nós precisamos profetizar. Diga aquilo que você quer ver, não aquilo que você está vendo. Deus viu trevas, viu escuridão. Fala que ele viu que a terra era fria, escura e vazia. E ele falou o quê? Haja luz. Então nós precisamos declarar aquilo que queremos ver na nossa vida. Que haja amor, que haja muito trabalho, muita prosperidade, muito favor, muita bênção, muitos amigos, muita sinceridade, muita honestidade. Amém. Né? Vamos declarar que muitos políticos honestos. Amém. Amém. Então nós temos que declarar aquilo que queremos ver. Porque fé, como está em Hebreus 11:1, é uma certeza, é uma convicção daquilo que não vemos, mas pela fé receberemos. Cremos que receberemos. Não é isso? Então, declara aquilo que tu quer ver. Aquilo que você quer ver, você declara, profetiza na tua vida. Crê, por isso, falei. Não é isso? Crê, por isso, falei. Primeiro você crê, depois você declara aquilo que você crê. Amém. Amém? E você fica firme na sua confissão de fé. Amém. Não volta, não retrocede, mas você permanece firme, confiante, que Deus é fiel para cumprir toda a sua palavra. Amém? E isso sim, você começa a se alinhar ao Espírito que é novo, é nova criatura, e começa a ter essa transformação de mente, essa metanoia. Começa a mudar exatamente esse aspecto. Você está vendo as coisas, às vezes não está do jeito que você gostaria, mas você não se concentra, você não começa a murmurar, reclamar, xingar, se desesperar, não. Você começa a declarar aquilo que você quer ver. É um problema de saúde? Você já declara, pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Amém. Amém? Então, nós temos a palavra de Deus, que é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Amém. E nós lutamos com a espada de Deus. Nós declaramos, e ele fala que ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E nenhuma palavra saída da boca de Deus é vazia de poder. Então nós declaramos, ele vai testificar da palavra dele. Ele vai mostrar que ele é Deus. Porque ele quer toda honra e toda glória para ele. Então o meu papel é só profetizar aquilo que eu quero ver. O trabalho é dele, porque a honra e a glória também são dele. Amém? Então, eu descanso na palavra de Deus. A lei não é contrária às promessas de Deus, mas serviu como uma tutela, um pedagogo, até que a fé pudesse ser revelada. Momento em que as pessoas seriam justificadas pela fé em Cristo Jesus. Amém. Nós só podemos ser justificados pela fé em Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. Amém? Então, quando nós tentamos nos qualificar diante de Deus por obras, por ações, por vestimentas, por comportamento, nós estamos automaticamente agindo de justiça própria, com justiça própria, e anulando a obra de Jesus, tentando nos qualificar diante de Deus. E a única coisa que nos qualifica para estarmos diante de Deus é o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós. Amém.
Então, a justiça própria é exatamente. Eu falo sempre aqui, né, na Santa Ceia. Tem gente que se prepara um mês para fazer a Santa Ceia, né? E falam: analise-se se vocês estão aptos a participar da Santa Ceia. Porque aquele que come e bebe indignamente, come para a sua perdição, né? E é um texto que está muita gente nas igrejas usando fora do contexto. Para você se analisar. Aquela passagem, dentro do contexto, ele pede para você analisar se você tem entendimento do que Jesus fez por você, do que ele estava realizando na cruz do Calvário. Não para você analisar a si próprio. Porque se fosse analisar ali, Pedro teria morrido duro na hora, porque Pedro, horas depois, renegaria 3 vezes Jesus Cristo. Judas não estava apto para participar, porque estava no coração dele entregar Jesus assim que ele saísse dali. O entendimento era exatamente você saber que Jesus Cristo estava assumindo o seu lugar na cruz do Calvário, pagando o preço que nós merecermos. Esse é o entendimento, certo? Porque se você for olhar para você, nós pecamos em palavras, atitude e ações. Você acha que você, em algum momento, por mais que você passe o dia inteiro num quarto se purificando, vai estar apto a participar da Santa Ceia olhando para você mesmo? Isso é justiça própria. Você não precisaria ser a justiça de Deus em Cristo. Se você conseguisse, Jesus teria morrido em vão. Não haveria necessidade de Jesus ir para a cruz. Mas nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Mas infelizmente, né, a religiosidade, as doutrinas de homens, o entendimento de filósofo, com entendimento humano, esquece da revelação do Espírito Santo, da profundidade da palavra de Deus. E cria-se tantas religiões, tanta religiosidade, coisa que Jesus veio e falava, Jesus falou isso: as prostitutas, os ladrões estão herdando o reino dos céus, e vocês, religiosos, estão ficando de fora. Cara, são palavras duras, porque eles tentavam se justificar diante de Deus pelos seus comportamentos, pelas suas atitudes e ações. E as atitudes, ações e comportamentos é fruto de uma pessoa que aceitou a Jesus Cristo e que sabe que foi salvo pela graça, pelo favor de Deus. Amém? Amém. Mas nós não fazemos isso para nos aperfeiçoar e nos acharmos dignos diante de Deus por obras. Porque do início ao fim é pela fé. Amém? Amém. Então, essa é a palavra de Deus. Mas espere, né? Jesus não estava apenas ensinando verdades da antiga aliança, ele também estava dando pistas sobre o que viria a seguir. Ele apontava para a nova aliança, a aliança da graça. Amém? Hoje eu estava lendo o livro de Daniel, né? Eu até falei hoje com o meu amor e hoje falei com o Fabiano, que está ali também, sobre isso. Eu estava lendo o livro de Daniel e tem uma passagem, né, que o Daniel teve um sonho. E Daniel, nesse sonho, ele não entendeu, ele não compreendeu o sonho. E depois ele orou a Deus para que Deus revelasse o sonho. E Deus mandou o arcanjo Gabriel para ir até ele explicar o sonho. E ele falou, ó, quando tu orou, Deus ouviu, Deus te ama muito, Deus ouviu a tua oração. E ele foi explicar o sonho. E ele falou que o povo de Israel que estava no cativeiro, estava na Babilônia, ficaria naquele cativeiro por 70 vezes 7. Muita gente, às vezes, prega dizendo que o cativeiro duraria 70 anos. Já ouviram isso? Mas era 70 vezes 7. O cativeiro que ele mostrou na sonho era 70 vezes 7, as 7 semanas. Por quê? Aí eu fui ver 70 vezes 7. Aí no final ele fala que depois, quando chegasse esses 70 vezes 7, a justiça de Deus viria sobre o povo judeu. A justiça de Deus. Aí eu fui ver. 70 vezes 7 dá 490. Desse período de Daniel até o nascimento de Jesus foi 490 dias. Era só uma profecia apontando para Jesus Cristo no livro de Daniel. Amém? Era só uma profecia apontando para a justiça de Deus que hoje nós temos com Jesus, já no livro de Daniel. Esse é o nosso Deus.
Duas grandes lições. A primeira, a lei, ela é um beco sem saída para a justiça própria. Toda vez que você se concentra na lei, você está num beco sem saída. Você acaba querendo se justificar diante de Deus. Segundo, um novo caminho cheio de graça estava no horizonte. E hoje nos pertence quando nós olhamos para Jesus. Como justiça de Deus em Cristo Jesus que somos, nós olhamos para Jesus, porque foi Ele que nos qualificou. Não foi algo que fizemos ou que deixamos de fazer que nos qualificou a estarmos à direita do Pai e ser chamado de filhos, filhas, herdeiros, co-herdeiros com Jesus Cristo. Foi o sangue de Jesus Cristo. Não foi obra de homens, não foi comportamento, foi simplesmente um ato de fé, porque nós recebemos pela fé. E do início ao fim é pela fé. Amém. Amém? Se creres e confessares Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, tu serás salvo. Amém. Então nós temos que saber isso, nunca anular a graça de Deus. Então, quando você estiver lendo os evangelhos e sentindo o peso desses ensinamentos impossíveis, lembre-se disto: Jesus estava preparando o terreno para a graça. Ele estava mostrando a futilidade da vida baseada na lei e nos preparando para a liberdade que viria através da sua morte. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele fala: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Você não é livre pelo comportamento, pela sua justiça própria, pelas suas obras. Você é livre se o Filho vos libertar, se você tiver fé, tiver entendimento que precisa de Jesus Cristo. Ele é o nosso libertador. Amém. Amém? Quando Moisés nasceu, as pessoas tentaram, o faraó matou todas as crianças porque tinha uma profecia que o libertador nasceria do povo hebreu. E o faraó mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade, naquele período. Né? A mãe de Moisés, desesperada, pegou ele num cesto, botou ele no rio Nilo, cheio de crocodilo, cheio de coisa, e ficou ali a irmã olhando. E o cesto foi parar exatamente onde a filha de Faraó estava tomando banho. Ela mandou a criada pegar aquele cesto, foi para perto dela, olhou, era um bebê. Ela não tinha filho, falou: eu vou criar. Falaram: o faraó vai te matar, porque tu não sabe que ele está mandando matar todos os bebês? Porque sabia que vinha um libertador. Só que ele pensava que era o libertador para tirar o povo da escravidão física. Ali apontava para o libertador Jesus Cristo, o libertador espiritual, da nossa vida espiritual. Amém? O libertador Jesus Cristo. Ele foi criado, né? Moisés foi criado ali pela filha de Faraó, dentro e debaixo da barba de Faraó. Deus não só fez ele sobreviver, mas botou o inimigo que estava matando as crianças para criar, alimentar, dar a melhor educação. E enquanto Moisés estava no Egito, olhando para ele, um cara que estudou tinha os melhores ensinos ali do Egito, capaz, um príncipe egípcio, né? Deus não usou ele. Quando ele saiu fugido para o deserto, e 40 anos depois, já velho, incapaz, porque se ele tivesse, naquela época, confrontado o faraó, ele talvez achasse que foi pela força, pela destreza, pela capacidade dele, que ele era um guerreiro, era um príncipe valente, mas não, já estava velho, andava com cajado, não tinha mais uma espada. Agora ele não tinha mais a justiça própria, ele olhava, ele dependia de Deus. Então nós temos que depender de Deus e parar de olhar para nós. Amém. Deus só pode agir quando nós confiamos, quando nós descansamos na sua palavra, no seu poder e na sua misericórdia. Amém. Amém? Quando a gente olha para nós mesmos, quando a gente olha para a nossa capacidade, eu tenho contatos, eu tenho intelecto, não, eu sou muito... Gente, você não precisa de Deus, você precisa de você mesmo. Deus só usa quando você diz, cara, eu não consigo, mas, Senhor, em Ti eu tudo posso. Eu não consigo em mim mesmo, mas em Ti eu tudo posso. Porque Tu és a minha força, Tu és o meu poder, Tu és a minha vitória. Tu és o meu sucesso, Tu és a minha paz.
Tu és a minha integridade, Tu és o meu favor, Tu és o meu Pai. E em Ti eu sou completo, eu sou pleno. Porque a Tua palavra diz que a minha fraqueza, Senhor, é aperfeiçoada pelo Teu poder. Amém. Amém? Então a gente tira os olhos de nós e olhamos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém? A cruz é a linha divisória definitiva. É onde a antiga aliança termina e a nova começa. Uma vez que você entende isso, tudo se encaixa. Né? Digamos que eu moro de aluguel e eu tenho um contrato de 1 ano. No prazo daquele contrato, eu vou fazer um outro contrato. Aquele contrato velho acabou. Não tem mais validade, não tem mais serventia. O que vai agora estar vigente é o novo contrato, não é isso? É o contrato novo. Ele nos deu uma nova aliança. Por que eu quero viver na velha aliança? Gente, eu tenho um novo contrato, que Jesus falou que era a nova e eterna aliança. Aliança da graça de Deus, do favor de Deus. Por que eu estou querendo viver na velha aliança? Aquele contrato não vale mais, ele está ali, pode estar ali, do lado do outro. Mas o que tem validade é aquele que tem uma data vigente. O velho contrato acabou. Nós olhamos, nós pregamos a velha aliança apontando para Jesus Cristo. Apontando para a nova aliança, apontando para a igreja, apontando para a obra plena de Jesus, mas não para vivê-la. Amém? Não para viver, porque ela não foi, nós não fomos nem convidados para a velha aliança. Os únicos convidados para a velha aliança eram os hebreus. Só os hebreus, os filhos de Deus. Os hebreus, nós somos gentios. Quem não é de família de Israel, hebraica, é gentil. Então nós somos gentios, nós não fomos convidados a participar da velha aliança. Mas aí as pessoas pegam e misturam. A Dai falou aqui, né, de odre, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho, não se coloca odre, vinho novo em odres velhos, porque ele vai estourar, vai romper. É a mesma coisa, você é nova criatura. Se você for novamente voltar à velha, você vai estragar tudo, você vai perder toda a graça. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa, um pouquinho de lei anula toda graça. Ou você está na velha aliança, ou você está na nova aliança. Não tem como você ter um evangelho mix. Você querer viver as duas alianças. Não, você não foi convidado para a velha. Você declarou que você hoje crê e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você faz parte da nova aliança. E a nova aliança, ela começa, o entendimento não é com os evangelhos, ela começa com a morte de Jesus. Porque o contrato, o testamento foi aberto com a morte e não com o nascimento. Amém? Então, são esses entendimentos que nós temos que ter para não andar perambulando. Cegos guiando cego e ambos cairão no buraco. Uma vida inteira de escravidão. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, aqui não tem ninguém escravo, né? Fisicamente. Cada um é livre fisicamente. Mas são exatamente escravos de pensamentos errôneos, escravos de religiosidade, escravos de crendice, escravo, né, de situações que te aprisionam, de mentalidades. Por isso que nós precisamos da transformação de mente, dessa metanoia, de sermos transformados mentalmente, não doutrinados por religiões. Uma das coisas que eu fico assim, muito chateado quando alguém chega para mim e pergunta, qual é a tua igreja? Eu falo, não tenho igreja. Não, mas tu é assembleano, tu é isso? Não. Eu sou da igreja de Jesus. Amém. Porque no céu tu não vai chegar lá, eu sou da pentecostal, eu sou católico, eu sou... Não. Ou tu é de Cristo ou tu não é de ninguém. Porque a igreja é de Cristo e nós somos o corpo de Cristo Jesus. Amém. Nós somos o corpo dessa igreja onde ele é a cabeça. No céu não tem denominação. Então nós temos que ter esse entendimento que nós somos da igreja de Jesus.
Tem muitas pessoas que sobem num púlpito e vai falar, eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sou cristão. Isso me qualifica a ser filho, a ser herdeiro. Amém. Outros chegam, eu sou, agora tem uma moda aí que é o quê? Eu sou legendário, né? Como que fosse melhor do que ser cristão. Eu sou filho, herdeiro do Deus Todo-Poderoso do céu e da terra. É pouca coisa? Tu acha que um rótulo que um homem criou e rotulou ali as pessoas, um grupo, uma igreja, é maior do que esse filho do Deus Altíssimo? Não. Então é mera vaidade, né? Pouco e vazio. Então nós temos que saber que somos filhos do Deus Altíssimo. Amém? Guiados pelo Espírito Santo, somos o templo do Espírito Santo. Outros chegam e falam, eu sou um pobre, miserável pecador. Eu falo, sai perto de mim. Então, fica perto de mim. Se tu é pobre, miserável, pecador, tu não encosta em mim, porque eu sou templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus jamais habitaria num pobre, miserável, pecador, porque não tem comunhão. Porque onde ele está, a luz, e a luz não tem como coexistir luz e trevas. Porque onde a luz chega, as trevas se dissipam. Amém. Amém. Então, como é que eu sou um pobre, miserável, pecador? Eu fui um pobre, miserável, pecador. Mas hoje eu sou uma nova criatura. Eu sou um filho, eu sou um herdeiro. Eu sou um templo do Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito Santo do Cristo que subiu aos céus, deixou o seu Espírito como guia, como consolador, como ajudador dentro de mim. Amém. Então, tem pessoas que vivem isso, né? Tentando ser, tipo, o bom samaritano, né? Alguma coisa, sei lá, para impressionar. E desqualifica aquilo que Jesus Cristo pagou e nos tornou através do seu sangue, da sua morte e ressurreição. Justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém. A graça de Deus está aqui e está mais clara do que nunca. Então, eu digo para vocês, sejam bem-vindos à graça de Deus. Amém. Sejam bem-vindos. Uma religião só faz complicar as coisas. E Deus não veio, Jesus quando veio, ele não veio trazer religião. Ele veio trazer um relacionamento. Ele apresentou o Pai aos filhos. Amém? E um filho não chega na casa do pai e pergunta, pai, eu posso abrir a tua geladeira? Não, ele entra, vai lá e pega, ele está em casa. Ele é filho. Jesus chamava os religiosos de raça de víboras, sepulcros caiados. Falava que vocês colocam um peso absurdo sobre os ombros das pessoas, não ajuda nem com um dedo, mas ficam nas esquinas, tentando ser puritanos, recebendo elogios, cumprimentos. Vocês são raça de víboras. Vocês dão ofertas, dão dízimo até da hortelã, da folha de hortelã. Mas por dentro são sepulcros caiados. A religião era só religiosos. E ele estava mostrando o coração de amor do Pai, que estava dando o seu melhor do céu, Jesus Cristo, para assumir o nosso lugar na cruz. Amém? Amém? E o que ele queria era só um relacionamento. Paizinho, Abba, Pai. Abba, Pai. Quando Jesus chegava para os religiosos da época e chamava meu Pai que está no céu, queriam matar Jesus. Quem é esse cara? Pensa que é para chamar Deus de Pai. Porque só quem tinha acesso a Deus uma vez por ano no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. O povo hebreu não orava a Deus. Não tinha. Se orasse, morria. Eles não tinham o livre acesso que nós temos de orar a qualquer momento. Eles não tinham essa liberdade. Então Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, disse que o véu foi rasgado de cima a baixo. O véu que nos separava da presença de Deus foi aberto para todo aquele que crê e confessar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Amém. O véu foi rasgado, então nós hoje temos livre acesso ao trono do Pai. E nós estamos assentados à direita do Pai em Cristo Jesus. Amém. Nós temos livre acesso. O véu de separação, aquela parede que nos mantinha à distância de Deus, acabou. Todos nós hoje podemos orar a qualquer momento, chegar aos braços do Pai. Mas muitas vezes, ainda doutrinados religiosamente, acabamos nos separando de Deus e perdendo a nossa liberdade que Cristo comprou e pagou com o seu sangue. Nós queremos pagar a proximidade com Deus através das nossas obras.
como que fosse barganhar alguma coisa diante de Deus. E esquece que a obra não é raiz, a obra é só um fruto de um homem, de uma mulher que tem o Espírito Santo de Deus, que é uma nova criatura. Então ele dá frutos e bons frutos. E as pessoas veem ao Deus invisível através das nossas atitudes visíveis. Amém? Esse é o nosso Deus. 2 Coríntios 12:9, onde Deus responde a um pedido do apóstolo Paulo. Minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na sua fraqueza. Amém? Amém. Quando reconhecemos que precisamos de Cristo, quando reconhecemos que precisamos de um Salvador, ali é que nós estamos reconhecendo a grandiosidade de Deus e a necessidade de Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Amém. Sabemos que somos dependentes da obra de Jesus. Por isso que em Apocalipse 12 ele fala, eles venceram o mundo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra que professaram. Então, nós vencemos pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro e por aquilo que declaramos, que profetizamos, que falamos. Amém? Longe da religiosidade, mas tendo um relacionamento de amor entre pai e filho, um relacionamento íntimo, que a gente chega com confiança, com convicção, com certeza, que no tempo certo ele vai nos atender. No tempo certo, nós vamos colher dos frutos do seu favor e da sua graça. Amém? Amém. Ela significa que a graça, a misericórdia e o poder de Deus são suficientes para suprir as necessidades humanas e que o poder divino é mais manifestado e eficaz quando as pessoas se sentem fracas ou incapazes em si mesmas. Você tira o foco de você e você olha para Jesus. Muita gente olha, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, está tudo dando errado, eu não sei por que minha vida não anda. É porque você está olhando para você. Realmente você não pode, realmente você não é capaz. Agora você sabe que você tudo pode nele que te fortalece. Ele é a tua força. Amém. Ele é o meu poder, ele é a minha vitória, ele é o meu sucesso, ele é a minha shalom, a minha paz que excede todo e qualquer entendimento. Amém. Então, tira o foco de você, do eu, parece Jó, né? Eu sou bom, eu ajudo os coxos, eu ajudo o irmão, eu ajudo as viúvas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço... Gente, e acabou entrando em provação. Né? Porque naquela época, Satanás tinha acesso ao trono de Deus. Mas quando Jesus ressuscitou, diz que ele foi até o trono de Deus e aspergiu o sangue do Cordeiro. Ele aspergiu o seu próprio sangue no trono. Porque se o trono de Deus é santo, por que ele aspergiu? Porque Satanás tinha livre acesso, mas hoje ele não pode mais acusar os irmãos, ele não tem mais acesso ao trono de Deus, porque Jesus aspergiu o seu sangue divino. Amém. Amém? Ele hoje não tem mais acesso. Significado, né? A frase transmite a ideia de que a força de uma pessoa não é o que a faz forte. Na verdade, quando uma pessoa reconhece sua própria fraqueza, ela se torna mais receptiva ao poder e à ajuda de Deus. Eu não posso, mas tu pode. E eu posso em ti. Agora, quando você fala, não, eu vou fazer porque eu posso, eu consigo, eu sou bom, você não precisa de Deus. Amém? Então você reconhece que mesmo quando você é forte, quando você é hábil, quando você tem talento, tem dons, você tem que saber que tudo aquilo vem de Deus. Amém. Os meus dons vêm de Deus. A Cris corta cabelo. É um dom de Deus. Né? Deus não só deu o dom, como deu a saúde para ela exercer a profissão. E todos nós, cada um com seus dons. Amém. Não é isso? Então nós reconhecemos Deus. Ele é o nosso tudo. Você lembra? Em Nabucodonosor, o rei da Babilônia, dominou o mundo da sua época. Dominou o mundo. E chegou um ponto que ele fez um grande jardim suspenso e ele falou, nossa, como eu sou bom, como eu sou maravilhoso, cheio de orgulho. Eu sou um Deus. E ali ele caiu em desgraça. E Deus
tinha falado para ele, através de Daniel, que ele comeria durante 7 anos, junto com as mulas selvagens, com os jumentos. Durante 7 anos ele ia pastar capim, até ele reconhecer que tudo que ele conseguiu foi porque Deus tinha dado para ele. Amém. Então nós temos que reconhecer que temos um Deus e que nós não somos nada sem ele. Mesmo na nossa fraqueza, nós sabemos que podemos porque ele é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então nós tiramos o foco de nós. Agora, quando você olha para você também, eu não posso, e só fica naquela vitrola com um disco arranhado, eu não posso, eu não consigo, eu sou medroso, eu tenho medo, eu sou fraco. Você está declarando palavras que vão te destruir, porque a palavra tem poder, tanto de construir como de destruição. Se você edifica, se você fala de vitória, de sucesso, se você profetiza bênção, favor na sua vida, você está colocando sementes. Palavras são sementes. E você só vai colher daquilo que você plantar. Provérbios fala, né? Que a nossa língua, ela tem o poder de matar ou de trazer vitória, de dar sucesso, mas nós temos que usar ela para o bem e não para o mal. Aquilo que você declara, aquilo que você confessa, é aquilo que você vai colher. Aquilo que se planta, é aquilo que se colhe. E não é Deus, foi você que plantou, não foi Deus que botou na sua vida. Aí você faz tudo errado. E você depois culpa Deus. Por que Deus? Não acontece. Por que Deus? Eu oro, eu vou na igreja, Senhor, eu faço isso, eu dizimo, eu oferto. É culpa de Deus? Como você está conduzindo a sua vida? Você está dando prazer ao corpo de Cristo e ao próprio Cristo como cabeça da igreja? As suas atitudes, as suas ações é motivo de grande orgulho para os irmãos? As pessoas olham para você e veem a Deus? Não é? A gente está aqui, ouve a palavra, mas gostaria de estar em outro lugar. Por quê? Como a Dai falou aqui um dia desse, a semana passada, né? Ela falou que muitas vezes, quando eu estava aqui no púlpito, ela falou que eu falava coisas e ela falava, nossa, eu me sentia confrontada, né, Dai? Eu falava, nossa, não é possível. Ficava braba. Deus falava com ela, ela ficava brava. Por quê? Porque ela queria ouvir o que ela queria ouvir e não a verdade. E nós precisamos ser confrontados para poder crescer espiritualmente. Não ouvir aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Amém. Né? E a gente quer, quando passa por um problema, que a pessoa chegue ali e dê carinho, dê um colo, e fale um monte de palavras dóceis, ao invés de chegar e puxar a orelha e falar, cara, não, tu tá errado. Se tu tá certo, tu tá certo, mas tu tá errado. Levanta, vamos dar a volta por cima. Tu errou, eu te amo, mas estava aqui. Mas tu tá errada. Esse caminho aqui é o caminho da destruição. Segue esse caminho aqui. Esse vai te dar paz, esse vai te levar para algo bom na tua vida. Não é isso? Mas a gente, às vezes, acaba também sendo conivente, passando a mão na cabeça. A gente está vendo, lógico, a gente fala uma vez, a gente fala duas. A pessoa não quer, a gente fala, cara, tem o livre-arbítrio, segue teu caminho. Se tu mais tarde se arrepender e voltar, eu vou estar aqui de braços abertos para te chamar. Não é isso? Mas Deus não colocou uma espada no jardim do Éden para que Adão e Eva não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele deixou eles escolherem, eles comeram o fruto errado. E entrou toda a desgraça no mundo por conta de um ato de desobediência. Então, na nossa vida não é diferente. Quando a gente desobedece, quando a gente segue o caminho errado, tem consequências. Não é isso? Tem consequências. Mas nós sabemos que podemos mudar o rumo da nossa vida. Nós não podemos voltar no passado e consertar os nossos erros, mas nós podemos agora semear algo bom para colhermos mais adiante. Amém. Amém? Fazer diferente do que nós fizemos no passado. Os nossos erros ficaram para trás. Deus não lembra, nós também não vamos lembrar. Mas agora nós vamos fazer diferente. Se eu até aqui eu plantei uma semente que não foi boa, eu estou colhendo frutos que não são bons, agora eu posso fazer diferente. Agora eu vou fazer diferente. Amém? Amém. Porque errar
errar é humano, agora não, permanecer no erro que é burrice, né? É um dito popular. Então nós temos que fazer diferente. Amém? Amém. O contexto, né? O apóstolo Paulo pedia para que fosse livrado de um problema ou sofrimento. Mas a resposta divina foi que a graça de Deus era tudo o que ele precisava para que o poder de Cristo pudesse atuar por meio dele. Ali naquele momento ele estava pedindo para se livrar daquele problema. E Deus mostra para ele que ele precisava só da sua graça, da graça de Deus. E quem é a graça de Deus? Jesus Cristo. A graça é mais do que suficiente. Ela é mais do que suficiente. Né? Quando os egípcios estavam saindo os egípcios, quando o povo hebreu estava saindo do Egito, na primeira Páscoa, Deus falou com Arão e com Moisés para matarem um cordeiro e aquele cordeiro fosse comido naquela noite pelas famílias. E o Deus falou: se a família for pequena, chama o vizinho, mas que o cordeiro seja comido por completo. E aquilo que não comer, toca fogo, queima, né? Queima o resto. Ali ele está mostrando que a família pode ser do tamanho que for, mas o cordeiro é mais do que suficiente. Pode faltar família para comer o cordeiro, mas Jesus é mais do que suficiente. Amém. Então a graça de Deus é tudo que nós necessitamos, é tudo que nós precisamos. Amém? Ele é tudo que nós precisamos. Vamos aplicar, né? A mensagem encoraja as pessoas a não se orgulharem de sua própria força, mas a aceitarem e se alegrarem em suas fraquezas, pois é nesses momentos que o poder de Cristo pode ser mais evidenciado na sua vida. Vamos entrar nesse contexto. A mensagem encoraja as pessoas a não se orgulharem, depender da sua força, do seu talento, da sua capacidade, do seu dinheiro, dos seus contatos, da sua própria força, né? Mas a gente aceita e se alegra, porque a palavra diz: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Não olhando para mim, mas olhando para Jesus. Amém. Eu sei que eu sou limitado, eu sei que eu tenho fraquezas, todos nós temos, mas eu não olho para elas, eu reconheço elas, mas eu sei que a minha força vem do Senhor. O meu suprimento vem de Deus. A minha paz vem do Senhor, a minha shalom. A minha vitória vem de Deus, a minha força vem de Deus. Então, eu não olho para mim. Por mais que eu esteja apto a fazer aquilo, mas eu tenho que reconhecer que a minha aptidão também vem de Deus. Amém. Amém? Tudo vem de Deus. Então, eu olho para Ele. Cristo pode ser mais evidenciado exatamente nesses momentos nas nossas vidas. Quando nós estamos ali, a ponto de desistir, a ponto de retroceder. Daqui a pouco, tu olha assim, tu vê só aquela luzinha no final do túnel. Daqui a pouco, quando tu chega lá, tem um sol raiando para a tua vida. Seja ela na saúde, seja ela financeira, né? A gente já viu aqui exemplos, nós temos testemunhos aqui. Eu lembro aqui muito da Cris, há poucos dias atrás, algum tempo atrás, estava assim tão desanimada, né, Cris? Lutando, trabalhando, correndo. E eu tenho certeza que quando ela já nem esperava mais, né? Deus botou ela num lugar maravilhoso, né? Estava sendo valorizada profissionalmente. Agora virou até modelo que eu vi hoje, tá? A Gisele Beach aqui a Gisele Beach tá, né? E é isso, cara. Mas a gente não retrocede. Mas eu tenho muito orgulho de todos vocês, mas a Cris é uma pessoa que eu sempre falo, né, amor? Da Cris com muito carinho, com muito orgulho, porque eu sei da luta dela, mas ela nunca retrocedeu, ela nunca desistiu. Eu sei que não foi fácil, mas dificilmente a gente saía aqui, se encontrava lá no Bela Vista, dificilmente tinha uma noite que ela não fosse. Ela mora aqui perto do Ceasa, gente. Ela saía lá pro Bela Vista. Chuva, inverno, frio, mas ela estava lá com a gente, sabe? E Deus honra, sabe? Amém. Deus honra. E Deus, quando Ele honra, Ele mostra que foi Ele que fez e Ele testifica, né? E nós sabemos disso. Então, assim, mas não desistam nunca. Por mais difícil que pareça, Deus está ali, ó.
A gente, às vezes, acha que no meio daquela circunstância, daquele problema, que Deus não existe, que Deus não está fazendo nada, que Deus... Cara, a ausência não, né? A ausência de Deus no meio do teu problema não quer dizer que Ele não esteja trabalhando. O teu problema não quer dizer a ausência de Deus. Ele está ali. Você não está vendo, mas Ele está trabalhando. Amém? Ele continua trabalhando. A gente não vê, e a gente muitas vezes gostaria que fosse no nosso tempo, né? Mas Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. O tempo dele é perfeito. Por quê? Muitas vezes nós precisamos de maturidade, precisamos descer do pedestal, ser humilde. Porque se Deus pega e bota uma Ferrari na mão de um garoto, uma criança, ele vai morrer, vai pisar fundo e vai morrer. Então ele precisa amadurecer, ele precisa saber que aquilo ali pode se tornar uma arma destrutiva. Tem que capacitá-lo, tem que prepará-lo. E às vezes a soberba impede o teu crescimento. Às vezes o orgulho impede o teu crescimento. E nós temos que parar, às vezes descer e falar, cara, realmente alguma coisa está me travando, alguma coisa está me impedindo o meu avanço. E não é Deus, porque Deus é o meu amigo, Deus é um parceiro. E Ele quer me ajudar, mas sou eu que estou me atrapalhando. Né? Às vezes o medo, a incredulidade, as dúvidas, insegurança, será que eu vou conseguir? Será que eu vou pagar? Será que aquilo vai dar certo? Se não der certo, eu vou assumir uma dívida? Cara, mas se Deus falar, vai, não temas, eu estou contigo, cara, vai lá e pisa fundo. Sabe? Porque Ele está contigo. Então nós temos que ser firmes, confiantes em Deus, não em nós mesmos. Ah, porque eu fiz 200 faculdades, e daí? Tem tanta gente que fez faculdade e é gari, limpando lixo. E daí? E tem tanta gente que nem estudou e são megas empreendedores. Todo dom vem de Deus. Então é Ele, quando tu confia nele. É na fraqueza que experimentamos o poder restaurador do Espírito Santo. Nós precisamos confiar. Deus não nos pede perfeição. Ele não nos pede perfeição. Nós vivemos nas trevas. A palavra de Deus diz que nós servimos a outro Senhor, que nós andávamos nas trevas, e Ele mandou o seu melhor do céu para nos transportar para o reino da luz do Filho do seu amor. Não é isso? Hoje nós estamos no reino da luz. Ele não nos pede perfeição. Ele nos oferece graça. Ele nos oferece o seu Filho, Jesus Cristo. Em Jesus Cristo é que somos perfeitos. Não há perfeição em nós, olhando para nós mesmos. Nós sabemos que não há perfeição. Mas diante de Deus nós somos perfeitos, não em nós, mas em Cristo Jesus. Porque Ele é a nossa justiça. Ele nos qualifica diante de Deus. Amém? E Deus, quando olha para nós, Ele não vê as nossas falhas. Aqueles que creem e confessaram. Não é só confessar, tem que crer. Crer no coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Deus o aceita. E quando você, mesmo quando faz um erro, comete um erro na sua vida, Deus não olha para você no natural, Ele olha e vê o sangue de Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu falei aqui, um diamante quando cai na lama, ele não perde o seu valor, ele só está um diamante sujo, mas ele continua sendo um diamante. Uma ovelha, quando cai na lama, ela continua sendo ovelha, ela não se torna um porco. Um porco, tu pode botar um terno, botar perfume, botar uma gravatinha, quando tu soltar ele, dar banho nele, quando ele soltar, ele vai para a lama de novo. O instinto dele é de lama. Ele não é uma nova criatura. Agora, dificilmente uma nova criatura que realmente confessou a Jesus Cristo e aceitou Jesus Cristo, convicto, não por emoções, não por sentimentos, mas convicto, uma decisão convicta, sabe? De aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, ela vai voltar para a lama. Amém. Ela não volta para a lama, porque ela sabe o preço que Jesus Cristo pagou para redimi-la de toda culpa, de todo pecado. Amém? Amém? Tirá-la do inferno e colocá-la nos braços do Pai, chamando de filha, de filho, herdeiro e co-herdeiro com Jesus Cristo. Amém? Amém? Agora, quando eu falei aqui no nosso estudo do batismo, quando você muitas vezes aceita Jesus Cristo, porque você viu algumas pessoas aceitando emocionalmente, eu achei lindo, eu quero, eu vou. Emocionalmente, não foi convicto. E eu falo, é como um casamento. Andar com Jesus é um casamento, é uma aliança.
Você não escolhe um marido, uma esposa e fala, eu vou casar e se não der certo eu me separo amanhã. Já está tudo errado, é emoção. Você tem que estar convicto, é uma decisão. Cara, eu quero trilhar a minha jornada da vida com essa pessoa aqui, não importa o problema, a circunstância. Nós vamos juntos até a linha de chegada. Amém. Amém? Então, essa é a nossa mentalidade. É a mentalidade de uma nova criatura, de uma pessoa que realmente anda nos caminhos do Senhor. Porque nós podemos enganar até a nós mesmos, mas a palavra de Deus diz que Ele conhece os nossos corações. Ninguém engana a Deus. Sabe? E pelos seus frutos vos conhecereis. Os seus frutos estão dando honra a Deus? Amém. Estão glorificando o Evangelho de Deus? Amém. Estão glorificando a obra plena de Jesus Cristo na cruz? Então ninguém tem, nós sabemos que estamos conectados à videira e dando bons frutos. Não é isso? Esse é o nosso Deus. Ele tem prazer em nós. Mas nós temos que ter prazer nele. Vim aqui para ouvir a palavra, para estar lendo a palavra, declarando a palavra, tem que ser algo prazeroso. Porque se Deus e a palavra são um, como é que eu olho a palavra e falo, nossa, que texto grande. Ah, não vou ler não, estou com preguiça, isso aqui agora eu não vou ler. Cara, tu está deixando de ter um relacionamento com Deus, não é comigo, não é com o escrito que está ali, não, é com Deus, porque a palavra e Deus são um. Nós temos que ter prazer na palavra de Deus. Amém. Por isso que ele fala para ele, colocar ele em primeiro lugar em tudo que nós fazemos. Mas eu garanto que muitas vezes, se fosse uma lista de sonhos, de compras, que você vou no shopping, vou fazer uma lista, você fazia desse tamanho, lia tudo, né? Ainda ia com a canetinha riscando, ó, isso aqui já foi, né? Mas quando chega não é verdade, ó, todo mundo, a mulherada gostou, né? Né? Faz uma lista desse tamanho, ó, já comprei o sapato da cor que eu queria, o vestido, né? O brinco, o final de ano tá garantido, né? Ceia de Natal, Ano Novo, comprei tudo. Passa 2 horas, uma fila com 50 pessoas lá, numa fila, 100 pessoas, e o cara tá ali para pagar, para levar aquilo ali. Mas quando é para ter um relacionamento com Deus, fala, nossa, meu Deus, não vou nem ler. O Espírito tá te falando, ora, vamos orar. Daqui a pouco eu oro. Agora não, daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou orar. Eu vou terminar esse trabalho aqui. Cara, eu falo que isso já aconteceu comigo, tá, gente? Já aconteceu comigo. E acontece, às vezes, de dar aquela vontade de orar e eu não dar prioridade. Fala, não, daqui a pouco eu oro. Eu vou ver meu Flamengo aqui, meu campeão. Anda lá. Vou ver meu time campeão aqui. Cara, larga tudo. O Espírito está te convidando, ele é um cavalheiro, ele não vai te obrigar. Ele está ali à porta do teu coração, larga tudo. Larga tudo. Para, tá cortando um cabelo? Terminou? A cliente está ali esperando, me espera um minutinho, vou ali no banheiro. Eu e Deus. Ele quer relacionamento, intimidade. E amigos, precisa confiar um no outro. Ele me chama e eu respondo. Tem coisa pior do que quando eu chamo alguém e alguém fica lá fingindo que não está ouvindo? É a mesma coisa, Deus está te chamando e você está fingindo que não está ouvindo, está virando a cara para o outro lado. Né? Tem outros que vão para a igreja e dormem. Dorme, eu já vi um monte. Eu já dormi também, tá? Eu já dormi. Deu uma vez que nesse dia eu cheguei na igreja, o pastor estava falando, eu peguei no sono. Né? Mas gente, Deus quer um relacionamento. Ele quer intimidade, ele quer confiança, ele está te convidando. Você tem noção do privilégio que é ser convidado por Deus para você estar ali orando, conversando com ele? Quando você ora, você está tendo um acesso direto ao coração de Deus, gente. É um momento único na nossa vida. E ele está te convidando e você simplesmente está botando para depois. Primeiro eu vou resolver isso aqui que é muito importante. Não é importante. Será que é mais importante do que o Criador do céu e da terra abrir um momento para estar em comunhão contigo? Sabe? E nós falhamos nisso. E ali, às vezes, ele está querendo te abrir uma porta gigante. E a tua preocupação com aquela tarefazinha ali diária te anula uma bênção gigantesca. Porque tu não quis partilhar do momento da presença de Deus, que ele te convidou a estar ali junto com ele.
Às vezes é um livramento que ele está dando para você, para alguém, e ele quer te conduzir através do Espírito Santo numa oração. Mas os afazeres do dia a dia nos tiram, né, do caminho da presença de Deus. Ele está sempre à porta. E ele fala, né? Eis-me que eu estou sempre à porta do teu coração. Eu bato. Se tu abre, eu entro, cearei contigo. E tu ceareis comigo. Ele é um Lorde. Ele está à porta do teu coração. Ele está esperando você abrir. É tudo que ele quer. Então, quando ele nos convida, gente, é motivo de orgulho, de prazer. Às vezes eu estou super cansado. Às vezes eu tô escrevendo. E eu gosto de fazer as coisas quando eu estou com a cabeça bem tranquila. Né? Eu faço escrevendo, mas eu gosto de ficar bem tranquilo. E tem momento que eu nem quero, mas o Espírito fala assim, cara, é agora, vamos ali. Hoje mesmo eu estava lendo a Bíblia, ele me deu várias coisas, eu comecei, quase que eu não paro mais. Se deixar eu não almoço, também nem me dá fome. Porque é aquele momento que ele quer conversar comigo, ele quer me dar aquela revelação ali. Então nós temos que saber que ele tem prioridade na nossa vida e ele quer saber que nós o damos prioridade na nossa vida. Amém? É relacionamento. É chato quando a gente quer um contato com alguém que a pessoa fica se esquivando da gente. Não é chato? Imagina com Deus. Amém? Amém? Então essa foi a nossa palavra de hoje. Eu espero que vocês tenham sido abençoados, que vocês tenham gostado, né? E que faça a diferença na vida de vocês de alguma maneira, de alguma forma, daqui para frente. Amém? Então nós vamos fazer uma oração aqui para encerrar a conexão com o pessoal da internet e nós vamos também participar da Santa Ceia aqui presencialmente, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que foi ministrada. Obrigado por essas vidas, Senhor, que estão ouvindo o som da minha voz, Senhor. Obrigado, Pai, por todas essas pessoas que estão do outro lado da internet, por essas que estão aqui presencialmente, por aquelas que ainda ouvirão. Que elas sejam impactadas, que elas sejam transformadas, abençoadas e favorecidas, Senhor, pelo Teu Filho amado Jesus